Basta uma ideia para mudar a vida de alguém. Você concorda com isso? Pois é. É justamente, muitas das vezes, você está vivendo a ideia de alguém que falou, olha, por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo? Talvez isso dê certo para você. Eu mesmo estou vivendo algo que alguém me deu uma ideia algum tempo atrás. Olha, que tal você fazer desse jeito? E aí você tenta, se não der certo, você tenta novamente. Hoje eu quero perguntar para você algo muito importante. Você sabia que para cumprir o seu propósito, e principalmente no seu trabalho, você não precisa abrir mão da sua identidade diante de Deus? Pois é, vou falar com você sobre isso hoje nesse vídeo. Se você sente que está lutando para manter a sua fé, a sua carreira, a sua essência, esse vídeo é para você. Já aproveita também, gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos pelo próprio YouTube e também já compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa escutar essa palavra. Lembrando, pessoal, que eu decidi criar 5 vídeos, né, dentro de uma playlist, onde nesses vídeos eu estou falando sobre relacionamento. O vídeo anterior, a qual eu lancei, que está no último vídeo, né, que eu coloquei, eu estou falando sobre casamento, sobre o penúltimo, eu estou falando sobre criação de filhos. Então, dá uma olhada depois que os assuntos, na verdade, eles se correlacionam. Então, se você pegar, por exemplo, casamento, criação de filhos, vida cotidiana. Então, todos eles vão se correlacionar. Então, na verdade, um puxa o outro e muitas informações às vezes parece parecido, mas com base diferente. Então, é sobre isso que eu vou falar com você hoje com relação à mulher não anular sua identidade, né? Hoje nós estamos vivendo em tempos em que as mulheres estão, em vez de elas progredirem, às vezes elas estão retraindo. E Deus, ela não quer isso. E Deus, ele não quer isso da gente. Nesse vídeo eu vou falar como você exercer a sua profissão com excelência, sem se anular, sem se perder e principalmente sem deixar de viver os planos de Deus para a sua vida. Você pode ser mãe, ser esposa, ser filha, ser profissional, pode ser um bocado de coisa. E ainda assim você ser inteira em Deus. Ser mãe, esposa e profissional, amadas, é uma missão desafiadora, mas possível quando colocamos Deus no centro de tudo. Ser inteira em Deus não significa de forma nenhuma ser perfeita, mas sim viver conectada à sua presença em cada papel que exercemos. É orar enquanto cuida, ouvir a voz de Deus entre as tarefas e buscar a sabedoria dele para amar, servir e decidir. Quando nos entregamos a Ele, encontramos equilíbrio, força e direção. A verdadeira plenitude não vem do que fazemos, mas de quem somos nele. Seja qual for sua rotina, lembre-se, você pode ser tudo isso e ainda assim inteira em Deus. Quebrando a culpa. Vamos lá. Amadas, não é errado você trabalhar e você ter ambições. Aí eu sei que muitos aqui vão falar, não, mas a Bíblia condena o ambicioso, tal. Gente, eu estou falando com base no que eu aprendi, na base do que realmente nós precisamos entender. A ambição, ela pode ser considerada como uma espada de dois gumes, a depender de como que você utiliza ela. A Bíblia, gente, ela é cheia de exemplos de mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mulheres que trabalhavam, mulheres por coisas, né? Mas não deixou que a ambição ultrapassasse os seus princípios diante da palavra de Deus. É isso que nós precisamos compreender. A ambição, ela se torna um pecado quando a gente ofende a Deus, quando a gente, por exemplo, machuca, né, o nosso amigo, né? Quando nós deixamos de ser nós mesmos para querer ser além do que a gente precisa. Muitas das vezes você nem precisa daquilo, as pessoas ambicionam coisas assim. Quantas mulheres empreendedoras da Bíblia, né? Quantas mulheres? A mulher de Provérbios 31, por exemplo, dá para perceber. Era uma mulher que trabalhava, né? Que sabia, né? Cuidava do seu sustento, saía, mas ela cuidava do seu lar. Aí você vai lembrar de Ruth, por exemplo. Ruth, você acha que Ruth não foi uma mulher que ambiciosa? Sim, ela foi uma mulher ambiciosa. Ela ambiciou, ela era esperta, ela era estrategista. Ela teve a oportunidade, quando Noemi falou sobre a questão, né, de Boaz, a oportunidade de ter um esposo, de começar a minha vida, é uma mulher estrategista. Então, foi uma ambição errada? Não, foi uma ambição
certa perante o que ela precisava naquele momento. Então, muitas das vezes, igual, tem mulheres que às vezes ambicionam um carro, ambicionam uma profissão, mas tem pessoas que gostam de viver naquela vida simples, humilde, às vezes lá no mato, gosta de ser, né, aquele estilo mais hippie, e tudo bem, desde o momento em que a pessoa se sinta bem consigo mesmo, com as suas formas de ambições, o que nós precisamos ter cuidado, se atentar, é não ultrapassar o limite. Né? O ambicioso realmente acaba sendo pecado pelo fato, como eu falei para vocês, quando você ultrapassa o limite da ofensa a Deus e você ali está pecando realmente, às vezes até mesmo contra o irmão, ultrapassando os seus limites, né? Tem pessoas que não vê o limite da ambição, passa por cima dos outros, mente, faz tantas coisas para às vezes adquirir, né, bens que vai ficar tudo aí, né, que vai ser jogado para as traças. Então, né, se a gente for pegar aquele, não acumuleis os tesouros na terra, mas a gente precisa acumular os nossos tesouros no céu. Mas nós sabemos que enquanto nós estamos nessa terra, nós também precisamos viver em abundância de qualidade de vida, de saúde, plano de saúde, nossos filhos precisam viver bem, e isso da ambição, gente, é natural do ser humano. Nós temos essa questão de ambicionar coisas boas, de ter uma profissão, porque é um impulso natural. Você está ali naquela coisa do conquistar, isso é natural. Agora, quando você ultrapassa isso, quando você não pensa no próximo, quando você mente, que você usurpa para poder alcançar coisas, aí sim você está realmente errando. Então, errado, não é errado, mulher, você trabalhar e ser ambiciosa naquilo que realmente você está vendo que está dentro dos princípios da palavra de Deus. O equilíbrio entre casa e carreira. Como que a gente consegue equilibrar isso? Meu Deus, eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar da carreira. Gente, vocês, mulheres, principalmente as mulheres, né, que nós temos essa grande responsabilidade quando nós escolhemos, por exemplo, casar, aí você tem filhos, aí você tem faculdade, aí você tem isso. Hoje em dia, né, da forma como nós, o mercado, as mulheres, muitas mulheres começaram a estudar mais tarde, não seguir aquele cronograma de estudar para depois noivar, casar, ter filhos, então ao contrário, né? Eu também fui um pouco ao contrário. Primeiro eu casei, tive filho, depois estudei, mas eu vim por uma ordem um pouco mais diferente. Mas cheguei aqui, graças a Deus, com a graça de Deus. Então, o que eu quero falar para você é que essa parte, né, do casamento e da carreira tem que ser conciliado. Não adianta você abraçar 100% a carreira e esquecer da casa, esquecer dos filhos. Vocês precisam equilibrar isso. Não é errado, gente. Vocês têm que precisar equilibrar. Ah, se você estuda de manhã, né? Se você estuda de manhã, tem que ter o tempo da tarde e da noite para cuidar da sua casa, do seu esposo, da sua família. Foi você que escolheu, né? Você escolheu casar, você escolheu ter filhos. Ah, não, mas o filho veio, eu não queria. Não, mas se você não quisesse ter os filhos, você não praticava ato para você ter um filho, né? Então a gente precisa entender das nossas responsabilidades como mulher. Então, hoje, por exemplo, eu tenho os meus filhos já são crescidos, mas eu precisei abrir mão no passado de muitas coisas para criar os meus filhos, porque foi uma escolha minha. Então, eles não são culpados, né, pelas minhas escolhas, mas eu precisei ser mãe, ser mulher, ser esposa naquele momento. Agora eu consigo me dedicar o meu tempo aos estudos, se eu precisar fazer uma faculdade. Muitas das vezes você vai precisar abrir mão de algo, e às vezes não precisa, mas você não pode se esquecer da tarefa. A família é a base, lembra? A família é a base, né? Acima de tudo, nós temos Deus, depois vem a família, depois vem a igreja, e aí a gente tem esse pilar que nós precisamos seguir, né? Para que nós viemos viver com sabedoria e com alegria diante de Deus. Como usar os seus dons no ambiente profissional? Como que eu posso usar o cristã no meu ambiente de trabalho? Como que eu posso interagir com relação a isso? Primeiramente, eu já falo para você, comportamento. Não adianta você ser uma mulher faladeira, que você fala demais, fala pelos cotovelos. Tem pessoas que querem que as pessoas engulam Jesus pela garganta, né? Que engulam o evangelho. Não é dessa maneira. Muitas das vezes você vai ganhar um amigo, uma pessoa do seu trabalho pelo seu testemunho. Há pessoas que entram em empresas e que as pessoas nem sabem que você é cristão, né? Que vergonha, né? A gente tem que falar isso. Que vergonha. Eu tenho esse cuidado todas as vezes que eu entro numa empresa de saber me revelar minha identidade e saber que as pessoas vejam Cristo em mim. Através de mim, através das minhas atitudes, através do que eu não aceito, as pessoas começam a ver que eu sou diferente, então elas começam a entender, não, ela é diferente. E muitas das vezes a gente cria até conflitos, porque hoje o mundo é normal você ser errado, você mentir, você falar para o chefe que você fez isso, mas na verdade você não faz. Então, o bom testemunho, na verdade, vai valer mais do que 1.000 palavras que você fala. Então, um exemplo para você fazer, né, é você, muitas das vezes, dar o seu melhor, né? Faça sempre o seu melhor na empresa. Ah, você tem que fazer todo aquele relatório. Faça seu relatório com excelência.
Porque hoje em dia as pessoas é normal fazer de qualquer jeito, mas quando a pessoa faz diferente, as pessoas notam você. Então, muitas das vezes você não vai precisar nem abrir sua boca para falar de Jesus. Lembra do dia dos apóstolos? Lembra dos discípulos? Quando chegavam nos lugares, as pessoas falavam assim: ele se parece com Jesus. Esse se parece com Jesus. Mas por quê? Porque ele fala como ele se veste como ele. Então, tudo isso ele vai testemunhar. Então, o evangelho não é só palavra. O evangelho é vivência. O evangelho é você, é a sua essência. Você se veste com o evangelho e as pessoas, elas começam a ver Jesus através de você, através das suas atitudes, não somente de fala. Organização, planejamento no seu dia a dia. Como que eu posso planejar, organizar o meu dia? Meu Deus, eu sou mulher desorganizada, eu não consigo me organizar, eu já acordo, já tenho que cuidar das crianças, eu já tenho que, muitas das vezes, vou para o computador. Gente, faça o seu planejamento. Se você é uma pessoa que realmente é difícil, né, de elaborar um planejamento, não consegue, por exemplo, se você não escrever para você fazer, tá vendo isso aqui atrás? Tá vendo esse quadro aqui? Pois é. Esse quadro aqui, para mim, é um planejamento. Eu tenho um planejamento semanal dos canais, o que, que eu vou postar, o que, que eu não vou postar, qual horário que eu devo postar. Gente, disciplina. Isso é disciplina, constância. E muitas das vezes nós precisamos ter anotado mesmo, porque a gente não consegue, às vezes, a gente não consegue fazer se a gente não tiver algo ali anotado. Eu tenho uma grande dificuldade, então eu faço meu planejamento. Segunda e terça eu vou gravar. Segunda gravo, terça eu faço minhas edições. Durante a semana eu vou postar nas outras redes, isso e isso. Então você precisa ter um planejamento também na sua casa. Então, por exemplo, eu tenho que levar meu filho ao médico na segunda-feira. Se na segunda-feira é a sua consulta, à tarde você faz o seu vídeo. Precisa-se de uma disciplina, amadas. Nós precisamos ser disciplinados. O ser humano precisa de organização, senão vira bagunça. Senão a sua casa vira bagunça, o seu trabalho virou bagunça, você não tem constância, você não tem permanência ali no que você está fazendo quando você não tem disciplina. Quando você não tem disciplina, você não vai conseguir. Então, já segue essa dica aí, já organiza, por exemplo, eu vou organizar na sexta-feira, sábado, o meu planejamento da semana inteira. Faz ali a nota segunda, terça, quarta, quinta, vou fazer isso. E aí você vai ver como você vai prosperar. É assim que a gente segue, é assim que a gente melhora. Não consegui essa semana. Não desista. Tenta novamente, você vai ver como você vai se tornar uma pessoa disciplinada. E lembre-se, o seu trabalho também faz parte do seu chamado. Muitas das vezes você está trabalhando em um hospital, muitas das vezes você trabalha com crianças, é uma professora, muitas das vezes você é um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Tudo isso é para glorificar o nome de Deus. Todas as profissões glorificam o nome de Deus. Por quê? Porque a gente presta serviço ao próximo. Você está ali cuidando de outra pessoa. Então, quando você cuida, né, com as mãos ali, aí que seu trabalho precisa ser ainda mais digno, ainda mais louvável. Então, saiba que seu trabalho também glorifica a Deus. E é por isso que você precisa entender. Mas eu não estou pregando o evangelho, eu não estou fazendo isso, eu não estou levando o ID, eu não tô... Você está cuidando. Você está cuidando com as suas próprias mãos, com as suas próprias palavras. Então, há uma chance, sim, de você estar proclamando, né, o evangelho de Deus através das suas atitudes, através das suas ações. Esse vídeo foi bacana. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, que eu estou tentando fazer o mais curto possível, já deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir também essas dicas, o que foi passado aqui, tá bom? Lembre-se de voltar aos outros vídeos da playlist. Eu já tenho 3 vídeos lá na playlist. Falta só mais um para a gente finalizar o ciclo. E para que você possa desenvolver, colocar em prática. Porque nós também não adiantamos só ver, né? Só escutar e deixar para lá. Mas coloque em prática para que você possa crescer e florescer a cada dia mais. Como uma mulher cristã, como uma mulher na presença de Deus. E fazendo realmente o ID, a qual Ele nos chamou para que nós venhamos fazer. Espero que você gostou desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.